Boa tarde, pessoal. Estamos começando agora mais uma live do nosso programete, né? Pronto, falei. E nós estamos aqui na nossa Catedral São João Batista, onde nós vamos conversar com o Padre Diego Knecht, que é o nosso pároco. Mas primeiro, antes de fazer essa conversa com ele, nós vamos dar uma olhada para ver como está a revitalização da nossa catedral. Então a Gigi vai mostrar aqui para vocês como é que está como está ficando, né, a nossa revitalização. Eu não sei se vocês sabiam, mas a nossa paróquia São João Batista ela foi criada em 28 de abril de 1871. E naquela época, imaginem só, haviam aqui 7.000 paroquianos só. Né? Como foi em 1871, em 2021, nós vamos comemorar então 150 anos da nossa paróquia. E o primeiro vigário foi o Padre Miguel Kellner. Nós temos até, se não me engano, um nome de rua no bairro 5 de Maio, se não me engano, com o nome do Padre Miguel. Mas depois de algumas décadas, a igreja ficou pequena. Então, começaram a trabalhar o conselho paroquial e a comunidade para planejar e arrecadar recursos para fazer uma nova. Então foi feita na frente. A antiga igreja é ali onde está a pracinha hoje. E essa igreja, então, que nós estamos aqui agora, foi edificada em estilo romano, basical. E olha uma curiosidade que nós descobrimos. Ela foi projetada pelo mesmo arquiteto da Basílica de Aparecida em São Paulo, o Benedito Calixto. Interessante, né? Para vocês terem uma ideia. É o mesmo arquiteto. E a inauguração desta igreja foi em 12 de dezembro de 1965, é verdade. Presidida por Dom Vicente Scherer, que na época ele era arcebispo metropolitano de Porto Alegre. E aí em 2008, o Papa Bento XVI criou a Diocese de Montenegro. E por causa disso, elevou a nossa igreja à catedral. Por isso é que hoje nós estamos ainda num processo, a comunidade aqui está num processo de revitalização ainda, que não está concluída, para transformar em catedral. Em 2009 começou esse processo para transformar e adaptar a nossa igreja em catedral. Nós temos aqui conosco o Padre Diego Knecht, que é o nosso pároco, e nós vamos perguntar para ele. Boa tarde, Padre. Boa tarde, Lica. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham aqui neste programa. É uma alegria poder falar com vocês e também mostrar um pouco da nossa casa, a casa de Deus, e depois também a nossa casa onde nós moramos. Padre, explica para nós assim, por que no caso, quando foi transformado em diocese, por que tem que ser transformada a igreja também? Toda a diocese ela tem uma sede, tem uma cidade, uma paróquia que se torna a sede daquela porção do povo de Deus. Então aqui em Montenegro foi escolhido justamente na nossa região aqui a cidade, a paróquia aqui São João Batista para ser a sede da diocese. E aqui então a paróquia São João Batista, matriz, se torna então a catedral, porque aqui se encontra a cátedra do bispo, porque é a casa dele. Então toda a diocese tem uma paróquia, tem uma igreja que é a sede onde o bispo teoricamente é o pároco. Então é nesse sentido a catedral. Então depois que foi instalada a diocese em 2008, começou-se esse processo para justamente adaptar um pouco mais a nossa igreja para que ela pudesse ser essa referência. E como catedral, ela precisa, além da cátedra, que é uma cadeira que a gente tem, que é um lugar específico para o bispo, também é de costume ter uma cripta, um lugar onde são enterrados os bispos que passam por aqui ou então que falecem durante o mandato do seu ministério na nossa diocese. Então, também esse espaço precisou ser criado, então, pensando-se em tudo isto e também na pouca arte que tinha em nossa igreja aqui, se pensou nesse processo de revitalização. Um processo amplo, que está demorando agora, já estamos chegando no 10º ano, mas necessário e certamente muito feliz, porque é uma obra que fica para a cidade. Né? Então a cidade aqui de Montenegro é conhecida como a cidade das artes, e talvez aqui dentro da catedral nós tenhamos uma bela arte agora para contemplar também.
Exatamente. Ali, ó, a cátedra do bispo, vamos mostrar para vocês aqui, ó, vamos lá mais perto, para o pessoal entender que, na verdade, como o padre Diego falou, a cátedra é cadeira, né? Isso. Então, na verdade, isso são ritos, né, padre Diego, que a igreja já tem há muitos séculos, né? Isso, então assim, o lugar assim, físico, visível, para que as pessoas também possam compreender que justamente este local é o local onde o bispo também é a sua sede, né? Então, ter esse espaço físico presente, né? Então, assim que as pessoas possam ver. Tanto é que nas celebrações, onde ele está, ele sempre vai ocupar essa cadeira. Quando ele não está, a gente ocupa as demais, que também temos aqui. A Gi está mostrando ali a cadeira do bispo, então. Isso, ela também entrou dentro desse processo todo, né? Então sempre se coloca também o brasão do bispo, né? Então aqui nós temos o brasão do bispo do Dom Carlos, né? Então com o lema episcopal dele, então servir ao Senhor na alegria. Então também aqui a gente tem sempre essa referência do bispo que está aqui à nossa frente. Antes tínhamos o brasão do Dom Paulo, que era o nosso primeiro bispo, hoje nosso bispo emérito também nesta cátedra. E cada bispo tem o seu brasão, no caso. Sim, assim como a diocese tem o seu brasão, também cada bispo, quando é escolhido, quando é chamado, ele é convidado a fazer também o seu brasão. Então ele tem uma simbologia, tem uma história toda por detrás para significar um pouco da história do bispo também. Nós temos aqui, ó, em volta, na parte mais baixa aqui do altar, são os 12 apóstolos. É isso, né, Padre Diego? Isso. Então aqui assim representa aqui que a gente está nesse espaço que é o presbitério, é a representação que o artista, o Cristiano Fabris, que é o nosso arquiteto e também o pintor que fez essas obras aqui, ele tentou assim representar aqui como se fosse um espaço sagrado, como se fosse o céu, como se fosse a eternidade. Por isso aqui também os apóstolos estão todos eles com os pés descalços, simbolizando também que esse lugar onde estamos é um lugar sagrado. E também, subindo, temos as estrelas, os santos e também todos aqueles assim que nós encontraremos, ou pelo menos pela nossa fé esperamos, na eternidade, né? Jesus Cristo como sendo o Rei do Universo, ele que vem para julgar a humanidade inteira. E também acima a pomba, o Espírito Santo e também o dedo, a mão de Deus. Então a Santíssima Trindade que está simbolizado neste desenho aqui. Naquele desenho. Isso, nesse desenho oval que está aqui, que representa assim, a centralidade da igreja. Então tá, então nós vamos nos retirando devagarinho aqui da catedral e vamos conhecer daqui um pouquinho a casa do padre, né? Todo mundo tem curiosidade para saber como é que é a casa do padre. Vamos lá, então. Padre Diego, quanto que já foi consumido, o que já foi gasto aqui em recursos até agora nessa revitalização? Nós chegamos agora num valor assim, sem correção, a gente já chegou num valor aproximado de 2.500.000 reais investidos em obras aqui na revitalização nesses 10 anos. Começou lá atrás, em 2009, ainda com o Padre Carlos, quando foi feita a substituição do telhado, então foi trocado todo o telhado, tirado o zinco que tinha, também a madeirama, e foi colocado um telhado de metal, então todo este trabalho novo. E depois se parou um tempo para fazer a revitalização externa e também a reforma das portas, dos vitrais. E em 2013 e 2012 foi feito o projeto, todo esse de revitalização interna. E esse projeto, então aprovado, começou a ser executado em 2014. Então, após a Páscoa de 2014, começou todo esse trabalho de revitalização interna. Toda essa reforma que hoje a gente vê aqui, assim, teve estes quase 5 anos que foram trabalhados para que isso fosse possível. Então, hoje a gente tem esse trabalho, assim, esse valor todo investido, a partir desses 5 anos que foram sendo trabalhados e consumidos aqui. Padre Diego, e esses 2 milhões, eles vieram tudo da comunidade? Tem uma parcela que é a diocese, num aporte que foi feito da venda da chaleira preta, que caracteriza praticamente 1/4 desse valor, e o restante, os outros 3/4 desse valor, foram tudo contribuição da comunidade, através do dízimo, das ofertas, também dos eventos que foram sendo feitos ao longo desses anos, e também de muitas doações espontâneas que foram sendo feitas, ou campanhas que foram sendo
movimentadas nesse período. Então a comunidade aqui de Montenegro praticamente colaborou com praticamente 2 milhões, 1.800.000 reais foram adquiridos, assim, foram juntados aqui na nossa comunidade. E parte também foi colaboração, então, a ajuda da Diocese. Sim, a Diocese como sendo, vamos dizer assim, geralmente em outros lugares também as paróquias ajudam ou fazem uma outra forma com que também a Diocese ajude. Mas aqui então foi a partir desta venda deste prédio, na verdade prédio não, mas essa área de terras que a Diocese tinha lá na fazenda perto do Paquete, né? Que era a fazenda Chaleira Preta. Então o valor desse foi destinado para aqui, para a Catedral, para a Reforma. Agora, inclusive, no dia 2 ou dia 1º, temos um galeto, né? Isso, dia 1º agora temos mais um evento, que é um galeto que já é tradicional, que começou lá em 2009, pelo que eu saiba, para justamente também angariar fundos para continuar essa revitalização. Gente, preparem-se, nós vamos entrar agora na casa do padre. Vamos lá. Sejam bem-vindos. Então aqui é a nossa residência, que a gente também aqui mora com o Padre Ercílio, e também assim, aos finais de semana tem sempre um seminarista que vem trabalhar conosco, e ano que vem também vai estar conosco o Padre João Vitor, que vai ser ordenado agora em dezembro lá em Taquari. Então aqui é o nosso lugar, aqui funciona a casa paroquial, temos algumas salas aqui em cima, depois vamos para esta outra, aqui uma sala de estar, onde nós temos um pouco aqui o nosso ambiente, e também os quartos nessa direção, e também abaixo aqui, como ela é de 2 pisos, temos também toda a parte administrativa da paróquia, que é a Secretaria Paroquial, então que ali também tem as funcionárias que trabalham. Também tem uma cozinha, tem um outro espaço, ainda tem algum quarto lá, para também receber visitas, né? Às vezes tem padres, até mesmo os bispos que vêm também passar por um tempo por aqui. E aqui então a gente é mais a ala social, e também a nossa parte, assim, a sala que a gente atende, a gente tem reuniões, então também seguidamente, assim, praticamente todas as noites, todos os dias, tem uma ou outra forma de reunião aqui. Então aqui é o espaço mais de reuniões menores, assim, porque as reuniões maiores a gente tem o salão paroquial e também a sala de... O padre faz a comida? Não, tem, a gente tem um pouco de apreço, assim, por isso, né, mas não, a gente não faz a comida própria, tem alguém que faz para nós. Faz para vocês? Sim, tem uma Mas vocês recebem muitos convites, assim, dos paroquianos? Tem bastante, assim, às vezes a gente até não dá conta, né, mas assim, também aqui como a questão da vida, assim, é bastante corrida, então também não sobra muito tempo para... São 14 paróquias? 14 comunidades. Comunidades. Isso, que são atendidas aqui. Então tem umas que estão no interior, as outras aqui no centro da cidade também, nos bairros, então praticamente todos os lugares. E todas essas são vocês dois, no caso, que atendem, e esse, no caso, que vai vir o João Vitor, ou vem, assim... Isso, esse ano a gente está entre dois, né? Estou eu e o Padre Ercílio, e o Padre Nicolau auxilia os finais de semana para atender nas missas. Nas comunidades também, né? Isso. E aí no que vem daí nós vamos estar 3 novamente. Nós estávamos já 2 anos atrás com o Padre Leandro, e há 3 anos com o Padre José Augusto, que hoje está no seminário, então ele estava conosco, né? Então tínhamos 3 padres. Né? Então tá, vamos nos acomodar então para fazer mais umas perguntas capciosas para o Padre Diego. Agora vamos nos acomodar. Padre Diego, onde nasceu, Padre Diego? Eu nasci em Santa Catarina, uma cidade chamada Itapiranga. Hoje tem uma nova cidade lá, que é São João do Oeste, na região oeste, ali, na divisa praticamente com o Rio Grande do Sul e também a Argentina. Mas veio de paraquedas para cá? Não, parar aqui? Não, é que assim, os nossos avós, por parte de pai, eram aqui da região de Aroí do Meio, e por parte de mãe, de Bom Princípio, né? E aos 7 anos, em 94, nós viemos para Bom Princípio. E lá a família reside desde lá, então a gente tem esse... Veio a família toda, no caso? Sim, veio a família toda. Veio o pai, a mãe e também os filhos. A irmã mais nova nasceu aqui, inclusive. Quantos vocês são? Nós somos 7 irmãos. 7? Sim. Sou o segundo mais velho da família. Segundo mais velho? É. Então, teus pais são novos, então? Sim, aparentemente sim. Eles não tem tanta idade assim.
Então, porque antigamente começava mais cedo, né? também, vamos dizer assim, né? Mas assim, eu tenho 7 anos de diferença pro irmão mais velho. Depois é que veio mais seguido, veio de 2 em 2 anos. Tem irmãos gêmeos também, então, no meio da ninhada aí. E quantos anos tu é padre? Eu vou fazer agora, essa semana, sexta-feira, 5 anos, dia 22 de novembro de 2014. É novinho, então, como padre? Ah, sim, sim. E quando é que tu descobriste que tu queria ser padre? Em que momento? Assim, tem alguns pontos, assim, quando era menor, não tanto quanto hoje, né? Mas, então, assim, quando eu tinha menos idade, melhor dizendo, assim, ainda em Santa Catarina, assim, sempre pensava em alguma coisa que pudesse fazer para ajudar os outros, né? Então, assim, ou ser padre, porque o pai era ministro da Eucaristia na comunidade, né? Não tinha padres lá, então, assim, a gente ia todo final de semana no culto, né? Na celebração da palavra, e o pai era um ministro da Eucaristia que ajudava. Era isto, ou então talvez ser militar, né? Então, que também tinha um apreço assim bem grande. E depois que a gente se mudou para Bom Princípio, aí ali, assim, é a terra dos padres, tinha o seminário, né? Então, assim, a gente tinha esse contato com os seminaristas, com os irmãos maristas, né? Então, assim, criou-se essa proximidade, né? Então, e esse encantamento foi crescendo cada vez mais. E também o meu irmão mais velho, ele foi um tempo antes para os freis capuchinhos, aliás, freis carmelitas em Passo Fundo. E aí depois ele voltou também, até nós entramos juntos depois no seminário. Ele entrou no propedêutico em Gravataí e eu no ensino médio. Então, ali que começou a caminhada. E ele, por um tempo, ficou 5 anos no seminário, depois acabou desistindo. E eu continuei a caminhada. E ali, praticamente, eu, assim, nessa ida para um princípio que foi um marco, assim, também, para justamente decidir para ser, assim, ou seguir esse caminho da vocação sacerdotal. E ali também muitos outros colegas, né? Então, assim, eu nunca era aquele que puxava a frente para ir para o seminário, né? Mas sempre, assim, tinha vários, assim. Eu me lembro que na época, quando a gente entrou no seminário, em 2002, fazia o encontro vocacional Kairos, e depois, em 2003, que a gente entrou definitivamente em Gravataí, porque o seminário, no princípio, estava fechado, né? Ele fechou em 2000. E aí também, assim, tinha 16 seminaristas de Bom Princípio, só de Bom Princípio, no seminário, nos seminários, naquela época. Então a gente, nas férias, tinha acampamento da paróquia, a gente jogava futebol juntos, então dava 2 times e sobrava gente. Tu veio hoje? Sim. Hoje a gente tem até tem lá... dificuldades, né? Tem dificuldades, assim. Depois da reabertura do seminário lá, em Bom Princípio, em 2009, em 2008, aliás, com a diocese aqui de Montenegro, então tem agora tido de novo um aumento de número de vocacionados lá em Bom Princípio. Esse ano até são 5, né? Então, assim, deu uma crescente de novo, porque, querendo ou não, dá uma visibilidade. A visibilidade e a convivência também, como tu disseste. Talvez se tu não tivesse tido essa convivência, não teria persistido, vamos dizer assim. E da própria cultura, assim, da cidade, né, das famílias, você praticamente uma pessoa de cada família era ou religioso, ou irmão, ou irmã, ou padre, né? Então, assim, tinha bastante essa proximidade, né? E a gente vai conhecendo, conversando com o outro, e isso ia nos motivando, pelo menos para mim motivou bastante, no meio dessa caminhada de 12 anos. E hoje, 5 anos depois, tu ainda sente que é através dessa vocação tu pode ajudar as pessoas? Sim, a gente vai, assim, que eu digo assim, amadurecendo, né? Algumas coisas a gente vai tendo mais convicção que a gente tinha no início, né? Porque assim a gente também tem como, talvez em cada coisa que a gente começa novo, parece que a gente tem um impulso a mais, né? Naquele primeiro momento. E depois a gente vai perdendo um pouco este elan, ou então essa vontade de fazer. Mas claro que a gente tem, assim, na vocação, principalmente aqui presbiteral, a gente tem sempre esses altos e baixos, mas também, assim, tem essas maneiras de confirmar isso, né? Então, assim, a gente vai amadurecendo. Então, algumas coisas que a gente fazia no início, que era muito, talvez por impulso, hoje a gente já age com um pouco mais de esperteza, um pouco mais de calma, né? Tudo isso vai nos ajudando, né? E claro, tudo, ou assim, como nada é estático, assim, na nossa vida, né? Então, assim, a gente vai se acostumando com isso, mas também aprendendo com cada nova lição, né? Cada dia é diferente, mesmo que a gente faça, assim, tenha celebrações ou outras coisas que sejam sempre iguais, ou assim, ou parecidas, né? Mas tudo é um aprendizado novo, né? Então, para mim, tudo isso ajuda a crescer, assim, ajuda a dar um novo impulso na vocação também. Então, assim, mesmo que se faça muitas coisas repetidas,
mas tudo é novo, tudo é diferente, tudo tem um novo dia, tem um novo porquê, né? Então isso tudo nos dá, pelo menos para mim, dá bastante forças também para continuar nessa caminhada. Então a experiência nos ajuda a gente ser um pouco mais calejado, mas ao mesmo tempo também as novidades, ou o que eu digo um pouco assim, as surpresas de cada dia, elas nos ajudam também a gente ver que nem todo dia é igual, por mais que a gente faça as mesmas coisas. Então isso nos ajuda. Falar de Jesus é fácil? Olha, falar é fácil, o problema é talvez tentar viver o que ele quis que a gente vivesse, né? Então talvez essa é a maior dificuldade, né? Então assim, falar, a gente pode falar de qualquer coisa, de qualquer pessoa, tranquilamente talvez, né? Mas o problema às vezes é justamente a gente falar e a gente tentar viver, ou conseguir viver isso. Então são duas coisas um pouco diferentes, né? Mas que eu digo assim, o falar, a gente estuda, a gente lê, ou tu vai vendo, vai pesquisando, tudo bem, tu consegue falar, né? Mas o que Jesus pede é, além da gente falar dele, a gente ser como ele, ou tentar pelo menos ser como ele, né? Claro, isso é muito difícil, é muito ousado. Mas o que é ser como Jesus? É assim, também querer ter os mesmos gestos que ele teve, né? Então assim, além de a gente dizer, tem que amar as pessoas, a gente também saber amar as pessoas, a gente também querer amar as pessoas, né? Então tem, assim, só para ficar num exemplo, né? Mas claro, é muito, assim, amplo toda a vida dele, né? E claro, se a gente for olhar, se a gente for se comparar, a gente sempre vai estar num nível, assim, inferior a ele, né? Mas mesmo assim, a gente tem que justamente buscar a nossa vida, querer ser como ele, querer viver, agir como ele. E essa situação que às vezes nos deixa um pouco desmotivados, talvez? Desmotivados ou às vezes aflitos, né? Porque a gente sempre tem reações diferentes das pessoas, né? Porque todas as pessoas têm uma forma de lidar com sentimentos ou com outras formas, né? Então, assim, a gente sempre vai estar em cima nesse caminho, assim, que a gente vai vendo assim, Jesus, sim, ele fez muitas coisas boas, ou todas as coisas dele foram boas, mas mesmo assim ele, assim, foi desaprovado por alguns, né? Então, assim, a gente também tem um pouco isso, né? Às vezes também a gente percebe, às vezes também a gente não quer fazer, ou não quer atingir, não quer fazer mal a alguém, mas às vezes a gente acaba, talvez por nosso jeito de ser, ou por às vezes uma palavra, assim, mal interpretada, numa forma diferente, a gente acaba tendo um pouco esta reprovação, né? De alguma forma, de algum modo, né? Então também tem bastante dessa vivência, acho que a gente precisa ter mais, né? Daquilo que Jesus quis, né? Que a gente fizesse, né? Não tanto assim falar dele, né? Por isso que eu digo assim, falar a gente poderia elencar várias coisas dele, né? Mas o problema é justamente de colocar isso em prática. Colocar em prática. E desses 5 anos e pouco, 5 anos que tu vai comemorar essa semana, tu tem alguma coisa que aconteceu que tu pode dizer que foi a tua maior alegria? Tem várias coisas assim que acontecem que meio que nos deixam assim sem chão, assim, que não são talvez aquilo que a gente esperava, né? Por exemplo, assim, a própria vinda para cá, então assim, no início, porque a gente sempre fica na ansiedade, né? Assim, tá chegando no final da vida de seminário, para onde a gente vai, onde a gente começar. E a gente era uma turma de 5, a maior turma até hoje da diocese, né? Então assim, a gente sempre fica na expectativa, né? E aí quando foi colocar, tudo bem, vamos lá, né? Então assim, porque a gente tinha a experiência, né? Fica 1 ano ou 2 anos num lugar, assim, pega a experiência e depois vai para um outro lugar para ser pároco, ou então trabalhar no seminário, né? E depois, assim, a segunda parte, assim, que foi continuar aqui, né? Então também não esperava, assim, né? Mas, assim, que eu digo, são surpresas que Deus nos coloca no caminho. E no meio disso tudo, talvez algo que me marcou muito foi no primeiro ano que eu estive aqui. Aí, no final do ano, eu fui visitar uma pessoa no hospital aqui, como a gente faz. Volta e meia a gente é chamado para dar uma unção ou conversar com alguém. E ali conversei com a família até de Canoas e dei a unção. Depois conversei um pouco com eles e daí era perto, eu acho, do dia 12 de dezembro, uma coisa assim. E eu tinha dito, só que eu também era devoto de Nossa Senhora de Guadalupe por causa do São João Diego, né? Hoje São Santo, né? Então, assim, meio que tem um pouco esse apreço pelo índio, né? Aí, depois de um tempo, aquele pessoal, em fevereiro, eu acho que voltou para cá, dizendo assim, que queriam agradecer por eu ter ido lá, mas a senhora veio a falecer, mas eles tinham se recordado e queriam deixar um presente para mim. E aí eles trouxeram um quadro grande de Nossa Senhora de Guadalupe, que até tem um quarto, então assim, que é uma recordação muito boa, assim, que de fato bonita, e que de fato faz, assim,
a nossa vida, assim, às vezes a gente faz tanta coisa num dia, assim, que a gente não se dá conta, talvez eu digo assim, a gente não se dá conta porque talvez é tanta coisa, mas para as pessoas ou para aquele que é atingido, marca, né? Então, assim, a gente às vezes não se dá conta da graça que Deus faz agir através de nós, né? Então, eu acho que esse é um grande sinal, assim, que um grande marco que eu levo, assim, na minha vida, né? Essa simples, assim, porque para nós é uma coisa assim corriqueira, esta unção dos enfermos, mas que marcou aquela família, né? Então, creio que seja um dos marcos, assim, pelo menos para mim, se realiza bastante, né? Que me alegra. E um momento triste? Assim, a gente fica, que eu digo assim, quando a gente vai ficando mais tempo na comunidade, a gente tem algumas perdas, vamos dizer assim, né? Como na família, quando falece alguém muito próximo, não tive ainda, assim, de perder, por exemplo, pai, mãe, irmãos, assim, mas eu me lembro do meu primo, ainda no tempo do seminário, que morreu com 15 anos, vítima de leucemia, que ele estava enfrentando 5 anos, né? Então uma luta, assim, bastante grande. Mas, assim, os momentos tristes, assim, que eu vejo, assim, é quando a gente precisa fazer a encomendação de uma pessoa que era muito estimada da comunidade, ou que era muito ligada a gente. Então, às vezes, a gente também, assim, ali tu tem que tentar ser forte, ou tentar justamente dar uma palavra de incentivo, e às vezes tu também não tem, às vezes parece que conforto, também né? dá um conforto, mas tu também meio que engasga, né? E também, assim, às vezes, assim, olhando algumas situações que acontecem na vida, assim, da comunidade, que parece que também a gente não tem o que dizer, ou como dizer, né? Então, assim, às vezes até morte de criança, morte de jovens, esses últimos anos aconteceram bastante, né? Muitas. Então tem um pouco essa dificuldade. Diz uma coisa agora, uma pergunta mais capciosa. O celibato te incomoda? Assim, não é que incomoda, mas é sempre uma opção que tu tens que renovar, assim, que eu digo praticamente todos os dias, né? Então, assim, uma coisa assim que, querendo ou não, afeta, mas ao mesmo tempo conforta, né? Porque se a gente, assim, fez essa escolha, assim, eu sempre digo assim, quando a gente escolheu ser páreo, quando a gente foi chamado por Deus para isso, né? E a gente respondeu, e a gente teve tanto tempo para se preparar para isso, eu sempre digo assim, o pacote é este, né? Então tu acolhe ele, né? Então, claro, tu tens, ou a gente tem limitações também e que a gente precisa trabalhar. Então, assim, nenhum de nós é perfeito, como também não, mas a gente precisa tentar justamente a cada dia querer justamente viver isto, né? Então, assim, é uma forma também que a gente escolheu para servir a Deus, né? Então, assim, por mais que às vezes a gente possa pensar que seja ruim, mas é uma forma que eu escolhi, né? Então, assim, a gente precisa ter esta coragem, essa perseverança na oração também, para a gente poder ser forte e permanecer firme nisso também. Então, é uma questão que a gente precisa ter. Nós temos, assim, na história da igreja, alguns momentos, assim, que não foram tão bons, né? Como na Idade Média, por exemplo, a Inquisição, né? Em que as pessoas não tinham acesso à palavra, né? Só os homens, vamos dizer, os homens de Deus tinham, né? Esse, não sei se seria passado negro, mas esse passado assim que não é tão bom, isso incomoda para vocês, assim? Eu sempre procuro olhar assim, claro, o passado é para a gente aprender a não fazer ou não a repetir os mesmos erros, né? Então, assim, a gente talvez também tenha que ter presente, assim, como muitas vezes a gente orienta as pessoas, né? Então, assim, as pessoas veem, mas eu tenho isso que me afeta, mas assim, tudo bem, isso passou, a gente não vai ter como voltar lá para fazer diferente. Então, vamos tentar agora fazer aqui aquilo que não se repita que aconteceu naquele tempo. Então, assim, a gente precisa, sim, ter, assim, às vezes, vergonha na cara ou reconhecer os erros, né? Então, assim, saber pedir perdão por aquilo que aconteceu, mas também saber que continuamos, somos frágeis também, assim, a igreja é feita por homens e por mulheres, assim, somos todos humanos, mas claro que tem a graça de Deus, né? Então, tem esta força divina que nos ajuda também a caminhar, e é ela que vai nos conduzir. Se a gente confia nela, ele certamente, mesmo que tenham adversidades, tenham erros ou tenham tribulações, ele vai nos conduzir por esse caminho para a gente poder também ser ou viver um pouco diferente a nossa vida neste dia a dia hoje, para buscar um mundo melhor também. Para encerrar, Padre Diego, a gente assim, no mundo de hoje, a gente percebe que as pessoas estão mais longe de Deus do que estavam algumas décadas atrás. O que tu diria para essas pessoas as que estão longe e as que estão procurando alguma coisa?
Eu creio que assim, não sei se o termo correto é longe, né? Porque hoje a gente vê talvez uma procura, assim, incessante por uma religiosidade, né? Uma espiritualidade, né? Então as pessoas procuram ter algo ou procuram se apegar em alguma coisa assim que justamente lhes satisfaça. O grande perigo que a gente vê hoje é que muitas pessoas não conseguem mais ou não querem mais aderir a algo sólido. E aí elas procuram vão se encaminhando para várias experiências e nenhuma delas lhes conforta, porque elas não conseguem achar um Deus que seja um Deus que faça a sua vontade. Então, às vezes, esse é o problema maior hoje que eu vejo da humanidade. Mas tu quer dizer assim, tu não tem que procurar um Deus que te satisfaça. Justamente, então assim, a gente precisa justamente querer o poder também se adequar àquilo que talvez seja a vontade de Deus, e não é esta a nossa vontade, né? E a gente tem muita dificuldade, né? No mundo hoje, de fato, tão liquefaz, ou então assim, tão individualista, a gente tenta justamente só querer a nossa individualidade, ou querer satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades, e não se consegue mais olhar para o irmão, para aquele que está ao lado, às vezes precisando. Então, às vezes a gente, assim, para viver a nossa fé, para viver, assim, justamente este nosso encontro com Deus, a gente não precisa fazer grandes ou extraordinárias coisas. Às vezes é só a gente justamente, talvez, abrir a porta da nossa casa, falar com o vizinho, que já ajuda muito, né? Então, às vezes a gente está procurando Deus em tantas coisas, em coisas tão extraordinárias, que a gente acaba esquecendo que Ele está junto da gente, né? Ele está com o nosso irmão, com aquela pessoa que talvez veio ao nosso encontro, quer alguma coisa, quer um auxílio, ou quer às vezes até uma orientação, ou quer simplesmente um abraço, um sorriso, né? Às vezes a gente acaba esquecendo isso. O povo procura, mas eu acho que está procurando em lugares errados. Então eu acho que a gente precisa justamente voltar, assim, a esta humanização também da fé, que eu coloco um pouco assim, que eu percebo assim que seja talvez necessário. Tá, pessoal, mais uma live nossa. Nós agradecemos ao Padre Diego pela disponibilidade, né? E também pelas suas palavras, que sempre nos trazem alguma mensagem, alguma coisa boa. E dizer para vocês que a semana que vem teremos mais um. Pronto, falei.